Isaías 6, nessa mesma pegada aí do Espírito Santo, né? Porque a gente precisa muito do Espírito Santo na nossa vida, a gente precisa muito dessa presença gloriosa de Deus, e é através do Espírito Santo que a nossa vida é transformada, a nossa vida é modificada, que a gente tem essa glória maravilhosa de Deus na nossa vida. Então, Isaías 6, quem achar que quiser ficar de pé para a leitura bíblica, nós vamos ler até o versículo 13. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? E ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de um todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Podem sentar. Amém. Tá calor, a gente bebe um pouquinho de água, né? Para pegar a energia para começar e para seguir. O interessante desse texto, que ele começa no versículo 6, a dizer assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O interessante é que, quando a gente pega o livro de Isaías, geralmente os outros livros da Bíblia, os livros de profetas, começam com o chamado do profeta. Isaías ele faz diferente, ele tem 5 capítulos de profecia primeiro, e no 6º capítulo que ele vai dar o testemunho de como ele foi chamado à presença de Deus. Então, nos primeiros 5 capítulos, ele vai trazer profecias, aquilo que Deus havia dito para ele, né, que deveria levar o povo. Mas no 6º capítulo, ele diz como foi o chamado dele. O chamado dele ficou mais para frente. E ele fala: foi no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias, a gente vai em 2 Crônicas, a gente não precisa abrir, mas 2 Crônicas 26, de 1 a 23, vai dizer como foi o rei Uzias. O rei Uzias foi um rei que ele assumiu o reinado aos 16 anos, reinou por 52 anos. Então ele assumiu o reinado garoto, né? E lá pelos 68 anos de idade ele morreu. No começo da trajetória dele com Deus, ele foi fiel a Deus. Ele andou nos caminhos de Deus e Deus deu muitas vitórias ao rei Uzias. Mas chegou no tempo, a idade dele foi passando e ele foi se esfriando na sua fé, na sua comunhão com Deus, e ele foi ladeira abaixo. O rei Uzias foi alguém que começou muito bem e terminou muito mal. Ele terminou
fazendo sacrifícios para falsos deuses, tentando se passar por sacerdote no templo. E um dos sacerdotes disse: você não tem direito de fazer aqui sacrifício, você não é sacerdote, e muito menos a outros deuses. Então, por causa disso, você vai ser punido. E ele ficou leproso até o fim dos seus dias. Então, os dias finais da vida do rei Uzias foi um tempo de apostasia espiritual em Israel, um tempo em que as pessoas estavam longe do caminho de Deus. Se o próprio rei, que tinha a responsabilidade de levar o povo à comunhão com Deus, não estava servindo a Deus, não estava andando nos caminhos de Deus, então o povo se achava no direito de fazer qualquer coisa. Então, no ano da morte do rei Uzias, um tempo de frieza espiritual, num tempo em que ninguém estava buscando a Deus, num tempo em que ninguém estava se consagrando a Deus, num tempo que o templo de Deus estava abandonado e esquecido, um homem foi até o templo e teve uma visão. Esse homem se chamava Isaías. Isaías, então, tem a visão do trono de Deus. Ele tem a visão de que, embora aparentemente todas as coisas colaborassem para dizer que Deus estava afastado de Israel, que Deus estava afastado do seu povo, que Deus havia desistido do seu povo, Deus dá a ele uma visão. E essa visão é uma visão gloriosa, uma visão poderosa, porque ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ou seja, Deus estava acima de tudo, acima de todos. Deus estava no controle da situação, Deus estava trabalhando naquela situação. Deus não havia esquecido do seu povo. Talvez você possa olhar para a sua vida hoje e dizer assim: Deus se esqueceu de mim. Calma, Deus está assentado no seu alto e sublime trono, mas Ele está vendo a sua vida, Ele está vendo o seu coração, Ele está vendo a sua necessidade, Ele está vendo que enquanto há vida há esperança. Eu costumo citar sempre isso aqui: enquanto há vida há esperança. Deus está no seu alto e sublime trono. Deus está assentado no trono, mas também está no coração daquele que é contrito de coração, aquele que tem o coração quebrantado, aquele que se entrega diante dele. Isaías estava ali, naquela visão, vendo Deus assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Imagina essa visão de Isaías, ele vendo Deus assentado sobre um trono, e aquelas vestes de Deus estavam enchendo, cobrindo o templo. Era uma visão majestosa, gloriosa, era uma visão poderosa, era uma visão que eu fico imaginando, se um de nós tivesse uma visão dessa, a gente ia ficar em êxtase, a gente ia falar assim: que coisa linda, coisa maravilhosa. As vestes de Deus cobriam o templo. E aí ele tem a visão de anjos. E serafins eram anjos de fogo, anjos flamejantes. É o que significa serafim, anjos ardentes. Os serafins eram anjos ardentes, que tinham 6 asas, diferente dos querubins que tinham 4 asas, os serafins tinham 6 asas. E ele olha para aqueles anjos pegando fogo literalmente, ele olha para aqueles anjos flamejantes, e ele vê que esses anjos tinham 6 asas. Com 2 asas eles cobriam o rosto, com outras 2 asas eles cobriam os pés, e com outras 2 asas eles voavam. E qual era o mistério de um anjo com 6 asas que voava com 2, cobria os olhos com 2 e cobria os pés com 2? E eu fiquei me perguntando o que podia significar isso, e fui pesquisar o que podia ser, porque é uma visão assim que acredito que nenhum de nós viu, e talvez, espero que, não sei se um dia vai ver, mas não imagino que veja. E esses anjos, a visão de anjos que cobriam os olhos, era a visão de anjos que, mesmo gloriosos, mesmo poderosos, mesmo anjos de fogo, esses anjos, eles não podiam olhar diretamente para a face de Deus, então eles cobriam os olhos. Você imagina que Deus ainda é mais majestoso que esses anjos, muita coisa, porque os próprios anjos tinham que cobrir os olhos. Diante da face de Deus, nenhum de nós. E às vezes tem gente que pensa assim, que um dia vai partir dessa para o outro lado e vai chegar lá e vai argumentar com Deus.
João, quando vê Jesus ressuscitado e glorificado, ele cai como morto lá em Apocalipse. Porque a voz de Deus era como voz de trovão, como voz de muitas águas. A voz de Jesus era uma voz poderosa. A voz de uma cascata muito grande, de um torrente de águas. Da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, que era a palavra de Deus que cortava e que não voltava vazia. A visão de Jesus glorificado era a visão que os anjos estavam vendo. Era a visão que Isaías estava vendo. E os próprios anjos não podiam olhar diretamente para Deus. Os próprios anjos que estavam ministrando diante de Deus tinham que cobrir os olhos. E de repente, esses mesmos anjos cobriam os pés. Isso denota o quê? Que eles estavam guardados para Deus. Isaías não conseguia ver os pés dos anjos. Isaías não conseguia olhar para os pés dos anjos porque ele estava cobrindo, guardando. A santidade daqueles anjos estava preservada. Os pés daqueles anjos estavam cobertos porque Isaías não podia olhar para os pés dos anjos. Mas Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele podia ver além das asas. Ele podia olhar além daquilo que Isaías não conseguia ver. Da mesma maneira, a nossa visão também é fechada. A nossa visão também é tapada. E a gente não consegue enxergar as coisas que Deus enxerga. A gente não tem a visão que Deus tem. Então, Isaías não conseguiu ver os pés dos anjos. Mas Deus podia, com certeza, ver os pés dos anjos. Mas 2 asas estavam livres. E essas asas voavam. Essas asas, voar com asas. E um salmo diz assim, voarão como águias, com asas. O voo de uma águia é um voo rápido. A águia lá de cima do céu, ela vê um roedor, ela vê um peixe, ela vê o que ela quiser pegar, e ela dá um voo rasante e desce poderosamente, e vai lá, e antes que o animal perceba, ela já está com ele nas suas garras. Voar com asas, como águias. Os anjos tinham asas rápidas, porque quando Deus manda, a resposta dos anjos tem que ser imediata. E ali então Isaías olha para aquela visão, ele vê aqueles anjos, e aqueles anjos cantavam, glória, glória, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Há um Deus, mas esse Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, os 3 estavam sendo glorificados. Santo, santo, santo é o Senhor. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ao ouvir isso, Isaías deve ter ficado espantado, porque ele olhava à sua volta e via pecado, ele olhava à sua volta e via injustiça, ele olhava à sua volta e via guerra, ele olhava à sua volta e via coisas que ele não concordava e que ele achava que Deus estava fora do controle das coisas. Mas os anjos clamavam dizendo, toda a terra está cheia da sua glória. A presença de Deus cobria toda a terra. Nada fugia aos olhos de Deus. Nada fugia à presença de Deus, nada fugia à glória de Deus, nada fugia ao controle de Deus. Deus estava permitindo. E talvez você olhe para a sua vida nessa noite e fale assim, será que Deus está no controle mesmo? Deus está no controle porque a glória dele enche a terra. A glória dele enche todos os lugares. A glória dele está em tudo. E talvez por um tempo ele permita alguma coisa porque da vontade dele se cumprir, ele olha à frente. Ele enxerga aquilo que você não enxerga, ele enxerga aquilo que nós não enxergamos. Aquilo que você não tem a visão e por isso você julga como errado. Aquilo que você não tem a visão e que você julga como perdido. Aquilo que você não tem a visão e você julga como irrecuperável. Deus está olhando e está dizendo, aguarda, porque eu vou trazer a resposta no tempo certo. Eu vou trazer a solução no tempo certo. Eu vou trazer a resposta na hora certa. Os anjos tinham a noção porque eles conheciam a Deus. Eles estavam na presença de Deus. Desde a fundação do mundo, antes que o mundo fosse mundo, os anjos estavam com Deus.
Eles conheciam o caráter de Deus, sabiam do poder de Deus. E por isso eles olhavam para aquilo e diziam: toda a terra está cheia da sua glória. Não é só aqui no céu que está cheio da sua glória. Quando Jesus ensina a orar, Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é feita no céu. Mas a oração de Jesus é para que a gente ore, para que ela também seja feita na terra. Mas para que a gente ore, para que a vontade de Deus seja feita na terra, precisa começar a ser feita na nossa vida. Você quer orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu? Comece dizendo: Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Então, quando eles cantavam isso, as bases do limiar se moveram. Houve um terremoto na casa de Deus. As bases balançaram. A glória do cântico dos anjos estremeceu aquele lugar. Isaías percebeu um terremoto ali, os anjos cantando, e aquela glória, e aquele poder, e aquela glória de Deus maravilhosa, e os templos balançando, as bases do templo, as colunas do templo balançando, e a casa se enche de fumaça. Quando a casa de Deus enchia de fumaça, significa que o holocausto havia sido aceito, o sacrifício tinha sido aceito. Aleluia. Então Deus estava dizendo: eu aceitei essa adoração. Obrigado. Deus estava dizendo assim: eu estou junto aqui. Obrigado, meu Deus. Então a glória de Deus enche, a fumaça da glória de Deus, a fumaça da presença de Deus toma conta do lugar. Aquela fumaça do incenso, da adoração de Deus, aquele cheiro agradável da fumaça do incenso, toma conta. E aí Isaías cai por si e diz assim: eu não sou merecedor. Isaías cai em si e diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Eu sou um homem pecador. Ele olha para aquela situação e diz assim: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele sabia que ninguém que olhasse a Deus, ninguém que visse a Deus diretamente, poderia se dar por desculpado. E ele olha para aquela situação e diz assim: o que eu estou fazendo aqui? Contemplando a presença de Deus, vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus, vendo essa adoração do santuário, tendo visão de anjos. Eu que sou um pecador, eu que sou um homem que tem boca suja. Quem aí não tem boca suja? Era mais fácil perguntar quem tem, né? Ele falou assim: eu sou um boca suja, eu sou um resmungão, falo palavrão, conto piada suja, mas o povo que está em volta de mim também é igual a mim. Como que eu posso ver a Deus e ficar vivo? Como que eu posso ver a presença de Deus e não morrer? Talvez você pergunte nessa noite assim: como Deus pode me visitar com o Espírito Santo? Como o Espírito Santo pode morar no meu coração? Como eu posso ter a Deus dentro da minha vida? Como eu posso ser aceitável diante de Deus? Eu que sou sujo de lábios, eu que tenho a mente suja, eu que tenho um coração duro, eu que tenho um coração que muitas vezes é rancoroso, que não perdoa o irmão. Como que eu, sendo aquilo que eu sou, posso ser aceitável a Deus? Era a pergunta de Isaías. E eu espero que seja a minha pergunta e a sua pergunta nessa noite. Eu espero que essa pergunta esteja no seu coração nessa noite. Como eu posso ser aceito por Deus? Como eu posso ser aceito? Como eu posso contemplar a glória de Deus? Como eu posso contemplar a presença de Deus? Como eu posso ser aceitável a Deus? Porque você sabe quem você é, eu sei quem eu sou. Isaías sabia quem ele era. Mas aí então, ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas eis que um daqueles anjos, que tinham asas que voavam, pega uma torquês,
vai lá no braseiro do altar de Deus e pega uma brasa flamejante igual a ele, um anjo de fogo com uma brasa de fogo na mão. Isso dá até corinho de fogo. E ele pega essa torquês com uma brasa de fogo e vai nos lábios de Isaías e toca. E nessa noite, espiritualmente falando, um anjo de Deus saia do altar de Deus agora. Amém, Jesus. E pegue uma brasa viva do altar de Deus. E não toque só o seu lábio, não. Toque o seu coração. Toque a sua mente. Toque as suas mãos. Toque os seus pés. Toque o seu coração. Que um anjo com a brasa viva do altar de Deus venha aqui agora e queime aquilo que não presta na sua vida e na minha vida. E o anjo voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que ele tinha tirado do altar com uma tenaz ou uma torquês. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Glória Quem crê que foi perdoado o seu pecado nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Obrigado. A ação desse anjo, que nada mais é do que a representação do poder de Deus em perdoar teus pecados. Porque Deus perdoa os nossos pecados. E se Deus perdoa os nossos pecados, não há quem diga o contrário, que você não foi perdoado. E se Deus perdoa os seus pecados nessa noite, significa que não adianta ninguém lá fora dizer que você não pode ser perdoado. Porque um anjo do Senhor tocou nos lábios de Isaías, e mais do que um anjo tocar nos lábios, o Espírito Santo te tocou nessa noite. E perdoou os seus pecados. E eis que ele tocou os lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E aí Isaías então cria no seu coração que o seu pecado realmente havia sido tirado. Isaías realmente creu que o seu pecado foi tirado. E Isaías encheu o seu coração de fé. Eu quero que nessa noite você, ao se colocar na presença de Deus e clamar: Senhor, perdoa os meus pecados, você creia que Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados. E que o seu coração se encha de fé. Seu coração se encha de confiança. Glória a Deus. E que você confie que Deus é poderoso para perdoar os seus pecados. Aleluia. E agora Isaías, cheio de fé, já se sente ambientado naquela reunião angelical, no meio dos anjos. Imagina você se sentir em paz no meio dos anjos de Deus. Talvez, se você, antes de ser perdoado, se você visse um anjo de Deus, você ia ter medo. Mas agora, se você se sentir perdoado, você vai já abraçar um anjo de fogo e falar assim: vem cá, meu chapa. Porque agora eu sou o irmão seu também. Porque eu também agora sou filho de Deus. Eu agora também sou perdoado. Então, vem para cá, anjo, vamos conversar. E no meio daquela rodinha de anjos, ele ouve a voz de Deus, que diz assim, a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí Isaías, cheio de fé, cheio de coragem, cheio de intrepidez, se sentindo perdoado, se sentindo lavado, se sentindo amado, ele diz: eu, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então disse: vai. Se o Senhor disser para você hoje: ei, quem enviarei? Envia-me a mim. Mas para poder ir, primeiro tem que ser tocado pela brasa. Para poder ir, primeiro tem que ser queimado. Para poder ir, primeiro tem que ter perdoado os pecados. Para poder ir, primeiro os pecados têm que ser queimados. Isaías foi, porque ele teve os lábios queimados pela brasa do altar. Agora ele podia dizer: eis-me aqui, envia-me a mim.
Porque antes ele não podia dizer. Agora ele podia dizer. E aí Deus diz então disse, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Que chamado maluco! Deus chamou Isaías para falar assim, você vai pregar, mas ninguém vai crer. Você vai pregar, mas ninguém vai entender. Você vai pregar e simplesmente vai ficar registrado as suas palavras, mas as pessoas que vão te ouvir não vão entender o que você está falando. Jesus muitas vezes teve um ministério assim. Jesus pregava e até os discípulos que estavam com ele, Senhor, não entendemos não. Isaías recebeu um chamado que era para dizer ao povo, ouvi, ouvi, não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converter e ser salvo. A tarefa do pregador e o sucesso do ministério de um pregador não está em quantas pessoas creem naquilo que ele fala, em quantas pessoas aplaudem a sua pregação, em quantas pessoas aceitam aquilo que ele fala, mas em ser fiel à palavra de Deus. Isaías sabia que ele ia pregar, mas ninguém ia crer. Ele sabia que ele ia pregar, mas ninguém ia acreditar, ninguém ia entender a pregação. Mas ele foi fiel. Ele foi fiel até a morte. Ele deu a vida por essa mensagem. Eu quero te pedir para se colocar de pé nessa noite. E nessa noite, feche os seus olhos. Aleluia. Eu não quero te dizer que você vai ver anjo com brasa no altar nessa noite, porque você não precisa disso. Você nessa noite não precisa clamar para que anjos venham sobre esse lugar. Nessa noite, o que você precisa é de se colocar no altar de Deus. Mesmo onde você está, se você quiser, com olhos fechados, todos de olhos fechados. Se ajoelhe na presença de Deus, se você quiser. Aleluia. Para clamar, para que Deus toque o seu coração nessa noite com brasas vivas. Glória a Deus. Se você sente que você precisa ter os lábios tocados, se você sente que você precisa de algo mais de Deus nessa noite, você sente que você ainda não teve esse toque dessa brasa viva, eu quero te dizer que nessa noite Deus tem poder para fazer mais do que tocar com uma brasa tirada do altar. Ele tem poder para o Espírito dele queimar o pecado na nossa vida. Ele tem poder para o Espírito transformar e fazer mudanças em nosso interior, em nosso coração. Não olhe para a pessoa que está do seu lado e clame por essa presença gloriosa. Porque é momento de quebrantamento na presença de Deus. Se você quer ser usado por Deus, primeiro precisa passar pela queima dos lábios. Primeiro precisa passar pela queima do coração. Primeiro precisa passar por esse quebrantamento poderoso. Deus tem poder para fazer nessa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Creia. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra crie raiz e frutos no seu coração.